Boa noite, professor. Beleza? Obrigado aí pela oportunidade. Eu só queria tirar uma dúvida. Eu sou aqui de Recife, né? Prazer a todos. Meu nome é Bruno. Eu só queria tirar uma dúvida sobre uma retórica que eu tenho, pelo menos eu faço para mim, e eu queria que você fizesse o papel de advogado do diabo e dissesse se ela faz sentido ou se existe alguma falha. Mas basicamente é o seguinte: muitos cristãos dizem que o livre-arbítrio é um dos motivos ali no Gênesis de por que Deus não interferiu em muitas coisas que a cobra faz, a falha de Eva, etc. E aí, uma coisa que veio na minha mente foi o seguinte: se a gente, no céu, por favor me corrija se eu estiver errado, no céu não pode haver pecado. Ou seja, se a gente morrer e for para o céu, lá no céu não pode haver pecado. Vamos lá. Com base em quê? Aí que tá, eu já ouvi essa frase, eu não tenho certeza. Vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa para você. Tá, deixa eu explicar assim, ó. Nós estamos lidando com abstratismo, com conceitos filosóficos, não é minha área, tá? Então, cada um descreve santidade, Deus, qualquer questões filosóficas da forma que acha, dentro do seu pensamento, que isso é filosofia. A construção do pensamento eu posso colocar acredito que lá no céu tem pecado, que entra pecado. Aí vai contrariar a imagem que a pessoa tem de céu para ele. Talvez a pessoa construa um céu para si, um céu perfeito, sem pecado, né, sem mancha, sem nada. Um céu perfeito. Eu posso criar um céu da forma que eu quiser. Exemplo, eu posso colocar que o meu Deus é aquele que pega as pessoas do inferno e leva para o céu, e do céu leva para o inferno. Esse é meu Deus. Está errado? Não, é o Deus que eu criei. Então essa sua proposição, dessa forma que você está colocando, é a forma que você quer criar o céu perfeito. Por isso que eu falo, isso é filosofia, é o pensamento, cada um constrói da forma que quer. Agora, com base lógica, com fundamento no quê? Em nada, porque é abstrato. Eu não tenho fundamento para o abstratismo. Entende? Perfeito. Só a primeira parte que Perfeito. Eu tirei aí, só para você entender o ponto de vista. Vai lá, continua lá. Perfeito. Só para deixar claro, eu sou ateu, quer dizer, eu sou um ateu agnóstico, né? Mas, então, assim, eu não entendo tanto da Bíblia, mas eu já ouvi essa frase dizendo que o céu não poderia, o pecador não pode estar no céu, ele seria, não fazia sentido isso, primeiro ele ia ajustar. E aí que surge para mim essa dúvida. Ora, se todos nós somos pecadores, premissa número 2, que eu acho que todo cristão aceitaria, todo ser humano é pecador. Não existe nenhum aqui que não seja pecador. Portanto, para a gente ir para o céu, se a primeira premissa estiver certa, a gente teria que ter um update aí, ser alterado alguma coisa dentro da nossa alma para que a gente deixe de ser pecador. Ora, pois pode falar. Ô Bruno, no quesito, tanto dentro dos evangelhos, na prerrogativa de Jesus, na prerrogativa de Paulo, sabia que nenhum adulto vai para o céu, só criança? Por quê? A priori sim, Jesus vem por justamente, isso, né? Ninguém vai pro céu. Porque quando fala de questão de pecador, de pecado, então, porque a consciência do que é certo e do que é errado, você precisa dar instrução para isso. Você tem a ontologia que o ser humano nasce com a questão já do ser. O estudo do ser, que é o conceito ontológico. Só que o conceito ontológico, o desenvolvimento dele é a posteriori. Então, para você saber do que é certo e do que é errado, isso vem dentro de uma maturidade. Então, dentro de uma maturidade, quando eu faço as minhas escolhas, aí estou fazendo minhas escolhas, porque agora eu sei o que é certo e o que é errado. Por mais que eu sei o que é certo e o que é errado, eu não consigo ser 100% naquilo que é certo. Não tem como. Um ser humano na face da terra. Logo, ele é um pecador. Logo, o céu não seria para ninguém, apenas para as crianças que morreram porque elas até então não tinham a questão evolutiva do seu ser. Mas pode continuar. Pois bem, aí vamos considerar a vinda de Jesus e na verdade, o pecador não deixa de existir, ele é perdoado. Ok. Havendo perdão do pecado, nós ainda estamos pecadores. Ora, para eu ir para o céu, eu vou ter esse update, eu vou ter essa correção. Automaticamente, eu estou interferindo no livre-arbítrio da pessoa. Porque se eu tomo
minhas decisões a partir daquilo que eu aprendi, do que eu acho certo e errado, e porventura isso vai contra o que Deus quer ou preconiza, o meu livre-arbítrio vai precisar ser mudado para eu poder ir para o céu. Ora, se Deus pode interferir no nosso livre-arbítrio para que a gente vá para o céu, por que ele não poderia interferir antes de ter a queda no Gênesis? Por que a gente precisa vir cair para a terra, ser perecível, os outros animais um comer ao outro, uma maior crueldade que a gente normaliza, porque a gente vai olhar para a natureza com ética, se a gente fizer isso, a gente é maluco. Se a gente olhar para a crueldade que existe, a gente enlouquece. Então a gente precisa passar por todo esse jogo, porque não pode mexer no livre-arbítrio. Mas, se você morrer, eu vou mexer em você, eu vou alterar sua alma. O livre-arbítrio deixa de ser relevante? Eu não entendo. Na verdade, houve essa quebra em um episódio interessante, isoladamente, que é o caso do ladrão da cruz. Ele escolheu roubar. Ele era crente, ele era judeu. Judeu crente. Sabia da sentença. Aí vem a pergunta. Ele escolheu deixar de roubar? Não. E ele foi para onde? Segundo o relato de Lucas, ele foi para o céu, foi para o paraíso. Que livre-arbítrio é esse, Bruno? Que lei da semeadura é essa, Bruno? Isso é a Bíblia. A Bíblia do Senhor Jesus Cristo, bíblico, um camarada que roubou, prejudicou a sociedade do seu período, prejudicou famílias do seu período, roubou conscientemente. Aí chega Jesus e diz: estarás comigo no paraíso. As pessoas, ele se arrependeu. Não. As pessoas não sabem o que é arrependimento. Arrependimento, senhores, não se vê arrependimento naquilo que a pessoa professa por palavras. Arrependimento se vê por atitudes, conduta, ação, senhores. Então é nisso que as pessoas têm que tomar cuidado. Mas ele lá falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no terreno. Isso é arrependimento? Não. Consciência, ter consciência dos atos benéficos e maléficos do ser humano, isso não quer dizer que eu estou arrependido. Quando ele reconheceu quem Jesus era, o que Jesus fez, esse não merece estar aqui, mas nós merecemos. Isso não é arrependimento. Isso é conscientização dos seus atos, dos seus feitos. Arrependimento é quando eu tenho uma nova oportunidade e demonstro dali por diante que eu não estou mais na prática lá do passado. Então, nesse caso, Bruno, Jesus quebrou esse paradigma aí. É errado? Lógico que é. É errado. Porque o camarada fez mal o tempo todo, a vida toda, e agora ele estava lá no paraíso. Entendeu o raciocínio? Como isso é contraditório? Sim. E pode continuar o seu argumento. Para mim não faz sentido nenhum, porque, assim, eu analiso a Bíblia, assim como qualquer religião, assim, até com uma posição ateia, do seguinte ponto de vista: qual é a verdade? O que é aquilo que é mais ético a se escolher? E quando eu olho para o Gênesis, a primeira coisa que chama a atenção é por que Deus criou o mundo, a natureza do jeito que ela é. Ou seja, onde um animal tem que competir para o outro para sobreviver. Se você parar para pensar eticamente, esse é um dos sistemas mais cruéis e sádicos que existem em qualquer parte do mundo. É um animal tem que comer o outro para sobreviver. Isso é de uma crueldade extrema. Por que as coisas são dessa forma? Aí a gente vai atrás dessa justificativa. E quase sempre o cristão vai dizer para mim livre-arbítrio. Mas, cara, como que o livre-arbítrio é tão poderoso assim, é tão necessário, se todos nós somos pecadores, portanto, para entrar no céu teríamos que mexer no nosso livre-arbítrio. Então, assim, nesse ponto é onde, vamos dizer assim, a narrativa de um Deus bondoso se perde para mim. Porque precisa haver necessariamente uma justificativa extremamente poderosa para que Deus crie a natureza do jeito que ela é. Porque, independente do meu comportamento, do seu, nós poderíamos ser as pessoas mais perfeitas do mundo.
O leão, ele tem que matar a gazela porque ele necessita. Então vai para além da questão ética, vai para além da questão moral, vai para uma questão de estrutura de mundo. E da forma como o mundo foi estruturado é de uma maneira muito cruel. E se você pegar ali a questão porque a gente caiu, eu acho que o cristão, principalmente por conta de São Tomás de Aquino, ele desenvolveu um argumento retórico muito poderoso, que é assim: não é que Deus é ruim, é que ele é o bom e todo ruim é você se afastar dele. O que isso, do ponto de vista da retórica, não sei o que, até pode fazer um pouco de sentido, mas quando você para olhar para a questão prática, o bem não é uma pessoa, não pode ser uma pessoa, só pode ser um comportamento. É um comportamento que impacta alguém, e esse impacto tem que ser de alguém que tem uma capacidade de sofrer ou não, porque, por exemplo, você bater numa pedra, não há nenhum aspecto moral ali, não importa se é Deus, se é eu, enfim. Então precisa vir de um agente moral, uma pessoa que pode ter uma consciência sobre moralidade. Por exemplo, uma criança não pode fazer um julgamento desse contra um ser que possa sofrer essa ação moral. E dentro desse aspecto, Deus não pode ser o bem, porque o bem é um comportamento de uma pessoa que pode ter uma decisão moral contra a pessoa que tem sofrer essa ação moral, e isso a gente analisa o bem. Mas retoricamente eles tentam misturar, não, mas é porque o ser humano se afastou de Deus e, portanto, ele caiu, e na caída tudo é uma questão de efeito em cadeia, e por conta disso ele não tem culpa de nada, e aí toda essa crueldade não está se justificando. Mas eu não consigo aceitar isso. Vamos lá, o que acontece, Bruno? São vários pensadores que criaram a Bíblia. A divindade nela descrita, que eu explico no meu livro, sobre o tetragrama, Yud Rei Vav Rei, criação de homens e divindades, foi a forma que ele entendeu Deus para si mesmo. Então, quando nós fazemos julgamento de valores a respeito de Deus, alguns estão, como no seu caso, como eu faço, estamos tratando dentro da ótica do pensamento daquele cara que ele criou Deus para aquela comunidade. Então, o que ele entendeu como Deus absoluto para eles ali. Isso se trata de uma verdade? Não é uma verdade, verdade para ele. Isso é o Deus verdadeiro? Não, porque ninguém nunca ouviu, não sabe se existe ou não. Então nós descrevemos, se eu for parar aqui agora e você parar aí agora, você vai descrever quem é Deus para você, Bruno. Sabe quem seria Deus para você? Aquilo que você é. Isso seria Deus para você. Quem é Deus para você? É o que você é como ser humano. E seria o Deus mais perfeito para você. Ou talvez não. Quem é o meu Deus para mim? Vou te falar quem é meu Deus. Quem é meu Deus? Meu Deus é aquele que me criou e me deixou à vontade. Por quê? Porque eu me sinto feliz assim. O meu Deus é aquele que não me cobra em porra nenhuma. Ele só falou assim para mim: Fábio, pois não, Senhor, te dei saúde. Eu falei, meia boca o Senhor me deu saúde, né? Não me deu 100%. Mas tá aí, Fábio, seja feliz. Faça o que você quiser. Como que é? Certo ou errado. O que você quiser. Mas só tem uma coisa. O que, Senhor? Todos os seus atos têm uma consequência. Sendo elas boas ou não. E eu vou ser penalizado? Com certeza. Porque você vive dentro de uma sociedade. E na sociedade que você existe, Fábio, existem leis. Não as minhas. Porque eu, Fábio, não dei lei para ninguém. São seres humanos que deram. Eu apenas vos criei. E vocês estão fazendo o mundo do jeito que vocês querem. Se isso me agrada ou não, isso não é problema meu. Eu apenas criei vocês, então se virem. Esse é o meu Deus. Tá vendo o Deus que eu criei agora? Agora, eu poderia pegar esse Deus que eu acabei de criar e escrever um livro. E talvez essa página faria parte do que as pessoas chamam hoje de Bíblia. Olha que Deus top que eu criei. Então, na verdade, o que está na Bíblia é a visão de um grupo do que era Deus para eles, diferenciado das outras divindades que eles conheceram. Então as culturas foram muito bem influenciadas em cima da criação do Deus bíblico, que é o tetragrama, que nada mais é e nada menos um Deus criado pela mente humana. E pessoas achando não que é o Deus verdadeiro, é o Deus absoluto que criou o universo. Não! É um Deus da construção da mente de um ser humano, que as pessoas gostaram da criação desse Deus, e está aqui num livro que hoje se chama Bíblia.
É isso que é Deus. Um Deus que ele está compactado em um livro. E aí as pessoas não percebem, mas começam a desenvolver pensamentos, não porque Deus é um carrasco, porque Deus mandou matar criança. Só que esse é o Deus que o camarada foi e criou. Que esse mesmo Deus do Novo Testamento já é um pouco diferente. Ele já tem um filho, esse Deus. O mesmo Deus do Antigo, agora ele tem um filho, ele achou por bem agora ter um filho, que estava ao lado dele lá na eternidade, e ele achou por bem materializar esse filho no ventre de uma virgem. Aí já é a mente da forma que eu estou construindo esse Deus em um novo episódio. E que aí, na verdade, o cristão tira agora o Deus do Antigo de cena, e agora quem é que se torna Deus agora? Agora quem se torna Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu Deus. Mas quem fez isso? Os pensadores que criaram o Novo Testamento. Eles criaram o novo Deus agora com a imagem de olho azul, Deus. cabelo encaracolado. Justamente. Então, o ser humano, ele vai criando os seus deuses agora. O lado bom é quando você cria um livro normativo e coloca, ó, gente, isso aqui é sagrado, hein? O Deus verdadeiro está aqui, ó, nas páginas desse livro sagrado. Quem fez isso? Os muçulmanos criaram o seu Deus. Os judeus criaram o seu Deus. Os espíritas criaram os seus deuses. E assim sucessivamente. Aí cada um está colocando que o seu Deus é o verdadeiro. O seu livro normativo, o seu instrumento de santidade é a verdade. E aí você faz o quê? Aí você constrói o seu Deus. Se você não construir locais, atributos morais, naturais, ele todo-poderoso, vingativo, um Deus de amor, que também seja de juízo, então o seu Deus não presta para nada. Só que o meu Deus não prestaria para ninguém. Porque aos seres humanos, alguns deles, são carentes do quê? Do medo, do sofrimento, da angústia, mas também são carentes do lado benéfico, do amor, da paz, da justiça. Eles ficam putos. O camarada lá estuprou uma família toda, professor, e o que Deus fez? Deus não fez nada. Não! Mas se ele não pagar aqui, professor, ele vai pagar lá na eternidade. Isso é uma construção de um pensamento filosófico. Se alguém faz o mal, tem que pagar aqui. Porque ninguém morreu e voltou de lá para dizer se existe alguma coisa. Então não viva no mundo... É essa a questão. Eu não vivo no mundo de ilusões. O meu Deus sou eu mesmo. Sou a minha própria divindade aqui e agora. Eu queria aproveitar, professor, que o senhor falou uma coisa que eu queria comentar, que eu achei muito interessante. Que responde a pergunta do amigo lá, de onde você tira seu padrão moral, né? Por isso que ateus, muitas vezes, podem ter padrões morais até mais exigentes que muito cristão. Por quê? Porque a gente o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando a concepção de Deus e tentando, cara, isso daqui, vamos encontrar uma ética que seja congruente aqui. Né? Então a gente está sempre fazendo essa análise. Então quando a gente se descobre ateu, ou seja lá agnóstico, ou enfim, a gente percebe que a gente desenvolveu o nosso próprio senso ético. Né? E por isso que a gente questiona essas ações. Então eu não vejo nenhum ateu que fica assim, virei ateu, agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu nunca vi. É sempre assim, eu tenho padrões morais, eu tenho um senso ético / lógico, que eu tento analisar aqui as ações de Deus, olho para a Bíblia, não faz sentido. Vou para o cristão, aí o cristão diz assim, não, pô, mas o estupro da criança ali, o cara vai pagar depois, quando ele for para o inferno. Aí a gente tenta procurar, sei lá, sentido nisso. Não, mas por que não evitou antes? Não, porque tem um livre-arbítrio. Não, tá beleza, o livre-arbítrio é importante pra caramba, beleza, então o livre-arbítrio tá acima de tudo? Pô, então por que a gente vai ser modificado para ir pro céu e não ter pecado? Cara, não tem coerência. Se o livre-arbítrio nunca foi uma desculpa para Deus simplesmente ser ausente. Aquela questão, Bruno, é assim, sabemos que existem pessoas de mau caráter, sim. Tem como corrigir isso? Corrigir, não. Você pode dar exemplo. Eu sou a favor. O camarada estuprou, corta o pênis dele. Corta o pênis. Roubou, corta a mão. Roubou de novo, corta o outro. Deixa o toco. Vai roubar como? Entende?
Caráter você não muda, mas você dá exemplo. Dá exemplo. Se eu fosse Deus, eu não daria nem pro ser humano. Eu faria isso. Se eu fosse Deus, vou te dar, tá? Sua liberdade, fica à vontade. Estuprou, corta o pênis. Sequestrou, inventaria, porque caráter ninguém muda, mas se dá exemplo. Entende? Se eu fosse Deus, meu mundo seria top das galáxias, deixar todo mundo à vontade. Mas vai acolher aqui, é aqui. Não é lá no inferno, não, nem no céu, não. É aqui. O exemplo tem que ser aqui, porque vivemos em sociedade. Nós estamos vivendo entre deuses. O pensamento, né? Nós não temos um Olimpo, o qual nós possamos ter o contato lá com o Olimpo, ver as divindades descendo e subindo, conforme era o pensamento dos gregos, dos romanos, e outros que tinham seus grandes panteões. Nós não vivemos embaixo de um panteão. Por mais que a Bíblia coloque, né, só que ninguém para pensar nisso. Se você for olhar para a Bíblia, existe o panteão, que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e os anjos. E o capeta ainda, de Satanás, tá tudo lá. Só que você vê que a merda, é o diabo. Quem faz a podridão é o capeta. E peraí, se é o diabo quem instiga, se é o diabo quem faz, que culpa eu tenho? Vou dar um exemplo aqui bíblico agora, hein? Bíblico. Que culpa Judas teve de trair Jesus? Nenhuma. Porque quem fez Judas trair foi Satanás. Não foi o livre-arbítrio, não foi a predestinação, não. Está escrito na Bíblia. E Satanás entrou dentro de Judas. Aí foi lá entregar Jesus. Aí, quando Satanás sai, vamos colocar dessa forma, isso eu explico no meu livro. Satanás, verdade ou mito? Está aqui. Ou seja... Deus sabendo de tudo. Ele sabia que o cara ia atrair ele, ia se ferrar. Entende? É a mesma coisa. Então, você vê que o pensamento posterior, Bruno, é que a serpente não é mais um animal. A serpente agora é um instrumento de um ser maligno, de um espírito, Satanás. Esse é o conceito que surgirá lá no Apocalipse. Você vê como são os pensamentos, são evolutivos? Então você vê que a construção do antigo, ela vai se modificando até chegar no livro do Apocalipse com uma outra mentalidade. Você tem já um período de transformação culturais, você tem isso já no período pós-babilônico. Você tem a influência do dualismo, que vem do zoroastrismo. Então toda a gama de dualidade encontrada no Novo Testamento vem tudo do zoroastrismo. O conceito entre o bem e o mal, agora você precisa do quê? Você precisa do céu e precisa do inferno. Para quê? Para o céu colocar os que são bons e no inferno colocar os que são maus. Isso é uma verdade? Não! Isso é uma construção adaptada de uma cultura zoroastriana. Por isso que eu escrevi meu livro. O inferno existe? Está aqui. É isso que eu explico para as pessoas. De onde veio essa construção? Essa mentalidade. Outro também. De onde veio a construção de Satanás? São construções dualísticas. Veio de uma cultura. Aí as pessoas pegaram a cultura zoroastriana, tá dentro do Novo Testamento, infundido isso, e as pessoas estão achando que é o quê? Verdade absoluta. Porque a palavra de Deus é a Bíblia sagrada. Aí você acha que eu tenho tempo para ficar ensinando ou aquilo que eu já ensinei? Por isso que entrou o menino, eu falei, meu irmão, você está nascendo agora, pelo amor de Deus. Eu não lido com construções filosóficas, hoje estou lidando com você, Bruno. Quem conhece meu trabalho sabe. Eu não lido com abstração. Mas eu faço uso dos textos bíblicos, está aqui, e vou escrever em meus livros. Tenho resposta para aquilo que eu estudei? Eu tenho. É isso. Se alguém queria saber quem era o meu Deus, já expliquei quem é o meu Deus hoje. Está aí. É isso. Só para finalizar, Sabino, muito obrigado aí pela explanação. Eu soube que o Antônio Miranda falou várias vezes que você não é ateu, né? Não. Não é. Então, qual seria a tua concepção de divindade? Já falei, eu sou a própria divindade. Deus? Sim, eu sou o próprio Deus. Eu que estou regendo a minha própria vida aqui agora. Não acho absurdo, é só que é novidade pra mim. Eu faço o que eu quero. Se eu quiser ir no puteiro agora transar com 10 putas, eu vou. Se eu quiser usar droga agora, eu uso. Se eu quiser roubar, matar, me prostituir, eu faço o que eu quiser. Eu faço aquilo que eu quero. Eu sou Deus. Mas de onde você tirou essa concepção? Porque isso deve ser alguma filosofia, alguma coisa... Não, da minha própria concepção. Tá aqui. É de mim mesmo. De mim mesmo. Eu achei que era algum tipo de, sei lá,
alguma coisa budista lá? Não, eu não preciso de divindade nenhuma para não. Eu sou minha própria divindade aqui agora. Quem comanda, quem rege a minha vida aqui sou eu mesmo. Ninguém mais. E não existe, digo mais, ó, e não existe Deus no mundo que proíba aquilo que eu quero fazer. Nenhum Deus no mundo. Nenhum deles. Se eu quiser agora pegar o meu celular e jogar fora, não tem um Deus que proíba que eu não faça isso. Não existe. Por isso que eu digo que eu mesmo sou Deus. Porque eu faço daquilo que eu quero. Sabino, mas só um pedido, né? Uma pergunta. Tu teria algum interesse de fazer uma cobertura do ponto de vista dos livros, da literatura, sobre essa guerra que está acontecendo, que está para acontecer ou está acontecendo, enfim? Já tenho. Eu fiz a série. Então, eu fiz a série quando iniciou com o Hamas. Aí eu fui lá, ó, sabe como que é mesmo? Tá aí na minha playlist, tá aí no meu canal. Eu peguei já tá no meu canal, ó. Quando iniciou a guerra entre judeu e Hamas, entre os judeus e o Hamas, agora tá com o Hezbollah, mas quando surgiu com o Hamas, aí eu peguei o aspecto bíblico, como originou o povo muçulmano, vem lá de Abraão, vem lá de Ismael, vem vindo, as primeiras guerras como surgiram, os primeiros tratados como foram. Bem, meu irmão, pega aí depois a minha série que você vai ver. O que tu acha dessa passação de pano? Eu sou de esquerda, né? Mas o que você acha da passação de pano que há aqui na América Latina pro Irã, pro Hamas? Não, eu não coloco o que eu acho. Eu pesquiso, não tem como. Eu não cheguei a pesquisar esse ponto. O da atualidade, não. Eu pesquisei o porquê das guerras. Religião, política, então eu vim trazendo desde lá, nem lembro qual que eu parei, nem lembro mais. Mas não para pensar no aspecto político, não penso nisso. Não trabalhei com isso. É porque esse aspecto político é muito complicado, não para escolher lados, mas me parece que Israel tem óbvios que seus problemas, mas me parece que há uma espécie de crítica só em direção a Israel e pouca crítica ao lado do Irã, que é um país que, até onde eu sei, parece que está financiando o Hezbollah. E quando é que essa tensão vai acabar? Se o objetivo do Hezbollah é destruir Israel, né? Uma guerra. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Bruno. Qual o país que tem a maior bacia petrolífera? Sabe qual que é? Deve ser Irã, por ali. Israel. Quem é que tem o maior armamento? O desenvolvimento, armamento, tecnologia. Quem é? Hoje, tecnologia naquela área, sem dúvida, Israel. Aí você vai ser aliança de quem? De alguém que não tem nada ou de alguém que tem tudo para lhe oferecer? Tem tudo. É política, né, filho? O mundo é político. E olha o tamanhozinho de Israel. Olha o tamanho do Irã. Olha a gama que é o povo muçulmano. Olha a potência que é Israel. Olha a tecnologia. O que Israel fez como tecnologia? O que eles fizeram? O domo, né? Nos fala do domo? Alguém pensou nisso, meu amigo? Não. O único país que tem esse domo é Israel, meu filho. Ou seja, os camaradas, então, e causa inveja. Israel é o tamanho de um ovo, comparando com o Irã, com o Iraque e tantas outras potências. Olha quem é Israel. Agora, olha o que eles possuem. Aquilo que eles demonstram para que as pessoas vejam. E aquilo que eles têm, ninguém sabe. Eles têm muitas cartas na manga. Por isso que ninguém quer enfrentar, porque quantas nações já enfrentaram Israel? Quantas? Isso não tem nada a ver com religião. Isso não tem nada a ver com Deus, por mais que eles sejam religiosos. Eles estão burros, estão além de muitos outros. Se você for pegar armamento, pelo amor de Deus, os melhores armamentos bélicos são israelenses. A metralhadora que você atira debaixo d'água. Quem é que nunca ouviu falar da AK-47? Israelense.
E por aí se vai, né? Cara, muito obrigado, Sabino, mais uma vez aí. Nada. Eu sei que Não é minha área, mas... Não gosta de entrar, mas Não. é bom ouvir um pouco. Tá bom? Tá certo. Um abraço, Bruno. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Sucesso. É isso aí, gente. Obrigado. Vocês viram um pouquinho de uma coisa que não é minha área, como eu sempre falo. Não é. Área política, geopolítica não é minha área. História não é minha área. Né? Eu vou lidar com história quando eu vou lidar com hermenêutica. E aí eu preciso entrar uma parte histórica para entender o contexto histórico de tal capítulo bíblico, tá, senhores? Então, dependendo, sim. Eu não sou muito da filosofia, não é minha área, não sou da psicologia, não sou do direito, não sou da matemática, não sou da biologia, não é minha área. Eu sou apenas um hermeneuta e um exegeta. Mas, quando se faz necessário, procure estudar algumas outras áreas, tá bom? Obrigado pelo carinho, senhores. Amanhã, se eu estiver vivo e tiver condições, estarei aqui novamente com os senhores, perguntas e respostas. Obrigado pelo carinho, sucesso para todos os senhores. E não esqueçam, querem me ajudar? Adquiram os meus livros. Seja membro do meu canal, aí vocês me auxiliam, consigo estudar um pouco mais e assim vamos vivendo a cada dia. Sucesso para todos. Até a próxima e tchau, tchau. E eu. Olá a todos vocês. Vamos, gente, uma equipe de gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorfabiosabino.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!